Moiras, quem são? História, simbolismos e curiosidades. Goiás News, notícias. Sem mais delongas, em primeiro lugar, as moiras são tecelãs do destino, tendo sido criadas por Nix, a deusa primordial da noite. Nesse sentido, integram o universo da mitologia grega a respeito da criação do universo. Ademais, recebem o nome individual de Cloto, Láquesis e Atropos. Desse modo, costumam ser representadas como um trio de mulheres de aparência sombria. Por outro lado, estão constantemente em atividade, porque devem criar, tecer e interromper o fio da vida de todos os seres humanos. Entretanto, existem obras de arte e ilustrações que as apresentam como belas damas. A princípio, as moiras são tratadas como uma unidade, porque somente podem existir quando juntas. Além disso, a mitologia grega narra as irmãs como seres de grande poder, ao ponto que nem mesmo Zeus interferia na atividade que desempenham. Sendo assim, cabe ressaltar que elas fazem parte do panteão de deuses primordiais, ou seja, aqueles que vieram antes dos famosos deuses gregos. Mitologia das moiras. Comumente, as moiras são representadas como três mulheres sentadas diante da chamada roda da fortuna. Em resumo, esse instrumento era um tiara especial onde as irmãs enrolavam os fios da existência de deuses imortais. Por outro lado, também é comum encontrar mitos que a descrevem trabalhando com os fios da vida de semideuses, como na história de Hércules. Além disso, existem representações e versões mitológicas que colocam cada irmã em uma diferente etapa de vida. Primeiramente, Cloto é quem tece, pois detém o fuso e o manipula para que o fio da vida inicie sua trajetória. Sendo assim, representa a infância ou a juventude, e pode estar apresentada na figura de uma adolescente. Logo em seguida, Lachesis é quem avalia os compromissos, assim como as provações e desafios que cada indivíduo deve enfrentar. Ou seja, e a irmã encarregada do destino, inclusive determinando quem iria para o reino da morte. Desse modo, costuma ser representada como uma mulher adulta. Por fim, Atropos determina o final do fio, principalmente por portar uma tesoura encantada que rompe o fio da vida. Nesse sentido, é comum encontrar sua representação como uma mulher idosa. Basicamente, as três moiras representam o nascimento, o crescimento e a morte, mas existem outras tríades associadas a elas, como o início, o meio e o final da vida. Ademais, a história das três irmãs está escrita no poema Teogonia de Hesíodo, que narra a genealogia dos deuses. Também fazem parte do poema épico Ilíada de Homero, ainda que com outra representação. Para além disso, estão presentes em produtos culturais, como filmes e séries acerca da mitologia grega. Curiosidades sobre as moiras no geral. As moiras representam o destino, como uma espécie de força misteriosa que orienta a vida dos seres vivos. Desse modo, o simbolismo está associado principalmente às diferentes etapas da vida, também abordando questões como amadurecimento, casamento e morte. Entretanto, existem algumas curiosidades que integram a mitologia acerca das moiras. Confira. 1. Ausência de livre-arbítrio. Em resumo, os gregos cultivavam as figuras mitológicas como dogma a respeito do universo. Desse modo, acreditavam na existência das moiras como donas do destino. Consequentemente, não havia livre-arbítrio, tendo em vista que a vida humana era determinada pelas irmãs fendeiras. 2. As moiras recebiam outro nome na mitologia romana no geral. A mitologia romana apresenta elementos semelhantes à mitologia grega. Porém, existem algumas diferenças importantes, principalmente na nomenclatura e em suas funções. Nesse sentido, as moiras eram chamadas de parcas, mas ainda eram apresentadas como filhas da deusa da noite. Apesar disso, os romanos acreditavam que elas somente comandavam a vida dos mortais, e não de deuses e semideuses. 3. A roda da fortuna representa diferentes momentos de vida. Em outras palavras, quando o fio estava na parte superior significava que o indivíduo em questão lidava com um momento de fortuna e felicidade. Por outro lado, quando está na parte inferior poderia representar momentos de dificuldade e sofrimento. Dessa maneira, a roda da fortuna parece representar o imaginário coletivo dos altos e baixos da vida. Basicamente, o ator de fiar exercido pelas moiras ditava o ritmo da existência de cada ser vivo. 4. As moiras estavam acima dos deuses. Apesar do Olimpo ser o lugar máximo de representação dos deuses gregos, as moiras existiam para além desses seres mitológicos. Como citado anteriormente, as três irmãs do destino são divindades primordiais, ou seja, surgiram antes mesmo de Zeus, Poseidon e Hades. Desse modo,
exerciam uma atividade que ia além do controle dos desejos dos deuses. 5. O Hypermoira. Basicamente, a Hypermoira é uma fatalidade que deveria ser evitada, pois significa uma sina em que o indivíduo atraía para si o pecado. Desse modo, vivia-se uma vida como consequência do pecado. No geral, ainda que o destino seja estabelecido pelas moiras, estima-se que essa fatalidade era determinada pela própria pessoa. Sendo assim, era recomendado evitar a qualquer custo, pois determinava que o ser humano estava retirando a vida das mãos do destino. 6. As moiras desempenhavam um papel importante nas guerras porque eram donas do destino. Acreditava-se que elas determinavam e já conheciam o resultado das guerras. Desse modo, os líderes de exército e guerreiros costumavam consultá-las por meio de oração. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.